Olá, seja bem-vindo a mais uma pré-aula. E agora, no ano de 2020, essa é a minha segunda aula nesse ano, mas é a primeira que eu gravo no ano de 2020. Então, seja bem-vindo. Nós temos uma nova revista, professores, como vocês já devem estar trabalhando. É a revista Primário e a nossa aula de hoje é a aula 8, que fala sobre a tentação de Jesus. É uma aula com conteúdo bastante denso e um conteúdo que talvez seja um pouco complexo para as nossas crianças, até porque falamos sobre o diabo. A presença do inimigo, ela se faz nessa aula, ok? Então, eu preciso que você, professor, tome muito cuidado e não leve esse assunto levianamente, ok? Eu trouxe um material aqui e eu gostaria que você, professor, tivesse um pouco de mente um pouco mais aberta e não se escandalizasse com isso, ok? Eu trouxe um dos nossos bonequinhos de hoje, será, infelizmente, o inimigo, ok? E aí eu mostro para vocês um pouquinho mais tarde, mas já para adiantar você, professor. Não se escandalize, até porque Satanás, ele é uma das figuras da nossa história de hoje, certo? O objetivo da nossa aula de hoje é Jesus venceu o diabo e toda a tentação pela palavra de Deus. Então, a nossa arma fundamental aqui hoje é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não só hoje, né? Nós temos a oração, que já foi falado em algumas outras aulas. Nós temos a Bíblia, que também é uma arma de fundamental importância para nós com Deus. Ela é a maior arma que a gente tem na luta contra Satanás. E hoje nós vamos ver essa maior arma sendo utilizada pelo próprio Jesus como exemplo das nossas aulas, ok? Então vamos começar? A nossa base de aula está lá em Mateus 4, do 1 ao 11. E a primeira coisa que eu sempre faço com os nossos alunos em sala é iniciando com uma oração. E normalmente, os nossos alunos já têm 7, 8 anos, normalmente eu faço com que eles façam essa oração, para que eles já tenham maior domínio, né? Para que eles se sintam desinibidos, para que eles aprendam a fazer oração. E com o passar das aulas, vocês vão ver que eles vão pedir para fazer oração e você pode ir revezando, ok? Depois nós vamos com o louvor, e aqui eu sempre trago algo diferente na hora do louvor. Por exemplo, aqui na Assembleia de Deus de Blumenau, a nossa escola bíblica é aos domingos. Então, aos domingos, pela manhã, as crianças às vezes ainda estão um pouco letárgicas. Tem algumas que já estão bem animadas, mas tem outras que ainda estão com soninho, não despertaram ainda. Então, eu sempre costumo, nessa hora, fazer um alongamento, fazer uma atividade que instigue eles um pouco mais a se agitarem, a ficarem um pouco mais atentos e alertas. E o alongamento é uma boa, junto com o louvor, que você pode também colocar uma coreografia nesse louvor, né? Posteriormente a isso, nós temos o nosso momento de ofertinha, onde eu sempre coloco o auxiliar do dia. É uma criança que vai me auxiliar a fazer as coisas, as pequenas coisas que nós fazemos durante a aula. Por exemplo, o momento da oferta é uma delas. Elas gostam bastante, é o ajudante do dia, a gente tem um aventalzinho próprio para eles, eles gostam bastante e cada domingo um quer ir, né? Depois disso, nós temos o momento da nossa pontuação. Eu já trago aqui, em todas as aulas eu trago isso. Eu vou trazer de novo para você, professor, a nossa pontuação. A nossa pontuação, ela se baseia em 4 pontos. Quem trouxe a Bíblia, quem decorou o versículo da semana passada, quem trouxe um amiguinho, certo? E quem trouxe a ofertinha. Então, eu coloco sempre figurinhas dentro do caderno ou dentro de uma bolsinha que a gente tem aqui na nossa escola bíblica. E no final, né, no envelopinho, sempre guardado na bolsinha, no final do trimestre, aquele que tem mais pontos, ele vai ganhar um prêmio. Eu nunca deixo de dar prêmios para todos, presentinhos para todos, mesmo que sejam simples, mesmo que sejam doces. Mas eu entrego para aquele que ganhou o primeiro lugar algo a mais, para que eles sejam incentivados a realmente vir na escola bíblica, a trazer a Bíblia, a fazer a oferta
E é nesse momento também que eu friso a importância da oferta dos dízimos na nossa igreja, ok? Posteriormente, nós passamos para o momento do nosso versículo. E o versículo do dia, ele está lá em Salmos 119:11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o nosso versículo do dia. Vocês podem estar colocando isso aqui no quadro e podem fazer dinâmicas. As nossas dinâmicas também são dinâmicas de alerta, para eles ficarem atentos, não agitados, mas atentos para a nossa historinha, porque logo em seguida vai vir a nossa historinha. Então, eles precisam de concentração e de atenção. Eu sugiro um quebra-cabeça. Você pode fazer um quebra-cabeça justamente com esse daqui, só que em folhas de A4 ou folha sulfite, ou ofício, como você conhecer na sua cidade. Você pode fazer um quebra-cabeça, esconder na sala de aula, pedir para eles procurarem. E aí, todo mundo monta junto. Algo que seja rápido, um quebra-cabeça não muito grande. Algo que seja fácil também para as nossas crianças, mas para que eles possam estar se mexendo, né? Você pode fazer um jogral também, aquela tática de um fala uma palavra, outro fala outra, outro fala outra, e faz uma apresentação geral. Vocês podem fazer a batata quente. Eu trouxe a batata quente aqui. O Senhor Batata é um grande auxílio nas minhas aulas. Esse aqui, para os professores que já conhecem, esse aqui é recorrente nas minhas aulas. Para os professores que estão chegando e ainda não conhecem, esse aqui é o Senhor Batata, feito de meia calça feminina, aquela que as mulheres usam para ir no culto aos domingos. E eu enchi com um tecido por dentro mesmo. Tecido, coloquei a meia calça, prendi aqui, fiz o narizinho de algodão, girei, né, e colei com cola quente, fiz o olho e o cabelinho. O Senhor Batata é útil demais, as crianças gostam dele. E ele é uma boa tática caso você não lembre ou não tenha nenhuma dinâmica em mãos, né? Vamos lá. O sexto ponto, para as nossas crianças de 7, 8 anos, seria bem legal e interessante recapitular as nossas aulas anteriores. Principalmente porque as nossas aulas falam de Jesus, certo? E aí vai entrar a tática de aula que eu tenho diferenciada para hoje. Eu tenho algumas táticas de aula. Você, professor, vai chegar dentro de sala de aula e você vai instigar. Instigar é deixar os seus alunos muito curiosos para o que está dentro desta maleta. Eu trouxe algumas opções. O nosso livro, a apostila, ela traz umas ideias bem boas. Ela traz uma caixa de coração. Caso você tenha uma caixa de coração em casa e possa colocar a Bíblia dentro, ok, muito legal. Eu não tinha. Eu fui no mercado e comprei essa sacola, que foi o que eu achei, mais próximo de uma caixa de coração. E eu colei aqui na frente um coração. E aqui dentro eu coloquei a nossa Bíblia. Uma ideia. A segunda ideia é você utilizar, por exemplo, uma maleta ou até mesmo essa sacola, caso você não tenha outra. E aqui eu coloquei a seguinte frase: aqui dentro está a arma mais poderosa do mundo. Cuidado! E você vai entrar com todo o suspense. Você tem que fazer assim algo fenomenal, algo que deixe eles assim bem instigados. Outra ideia que eu tive essa noite, que eu achei bem legal, é a ideia do segurança. Quem é que nunca viu em filmes de 007, né? Toda aquela coisa de estamos levando algo poderoso. E algo é importante que você, professor, faça a comparação com os super-heróis que as nossas crianças estão tão acostumadas a ver. Por exemplo, o que eu tenho aqui dentro é mais poderoso que a criptonita do super-homem, ou é mais poderoso que a mão de ferro com todas as pedras do infinito do Thor, lá do Thanos, né? Ele é mais poderoso que o martelo do Thor. Ele é mais poderoso que a teia de aranha do Homem-Aranha. Ele é mais poderoso que a armadura do Homem de Ferro. Ele é mais poderoso que tudo isso junto. A arma que eu tenho aqui, ela é poderosíssima. E o Thanos não sabia, quando catou todas as pedras do infinito, ele não sabia que existia essa arma. Porque
Porque ele não sabia, eu não sei. Mas se ele soubesse do poder dessa arma, ele deixaria... As pedras do infinito estariam no chinelo. A gente precisa instigar os nossos alunos. E as crianças conhecem, não tem como a gente dizer que as crianças não conhecem Super-Homem, Homem-Aranha, Homem de Ferro, a Viúva Negra, não tem como dizer. Então, isso aí, a minha ideia é que você, professor, se vista realmente de segurança. Até pode ser mulher, eu sou mulher e estou me vestindo de segurança. Você vai se vestir de segurança. E se você tiver uma maleta onde você possa colocar a Bíblia, seria bem interessante, bem legal, bem divertido. Eu virei segurança, gente. E agora eu estou carregando, você pode pegar uma sacola preta, porque essa é uma ideia que eu tive assim ontem à noite, que o Espírito Santo, na verdade, me deu essa ideia ontem à noite. Você pode pegar uma maleta, se você, professor, tiver uma maleta, seria ideal. Mas se você não tiver, você pode colocar numa caixa preta, algo que realmente diga assim, eu estou protegendo este bem, porque este bem é extremamente poderoso, certo? Você pode se vestir de segurança, entrar em sala de aula dessa forma e dar a sua aula dessa forma, ou você pode dizer assim, crianças, eu vou buscar a arma mais poderosa que vocês já viram em toda a sua vida. É mais poderosa que as pedras do infinito, é mais poderosa, e aí você vai, né? Nós precisamos instigar as nossas crianças, nós precisamos trazer para o mundo delas também, certo? Para a realidade delas. E aí, dentro da caixa, nós teremos a Bíblia, que é a nossa espada, né? Lá em Efésios diz que a palavra de Deus é a espada. Então, ela vai ser o nosso instrumento de luta. Você pode colocar isso também no decorrer da sua aula. E quem é o nosso inimigo? Aí que vai entrar, né? Eu trouxe... perdão. Eu trouxe essa Bíblia grande aqui também. É um bom exemplo de para vocês ilustrarem a sala também. É ótimo. Vocês podem abrir ela e vai estar... Opa, a foto caiu. Isso acontece. Vocês vão abrir ela. Podem deixar na sala de aula, ou podem ilustrar durante a aula também. É bem convencional, bem legal. Vou botar aqui embaixo. E aí, vocês vão começar a aula. E quem é o nosso inimigo, crianças? Quem é o inimigo de Jesus, de Deus? É o diabo, certo? E como nós lutamos contra ele? Com a palavra de Deus, com a Bíblia. Essa aqui é a minha Bíblia. Mas como nós fazemos isso? Nós vamos bater com a Bíblia na cabeça dele? Porque a gente precisa trazer para a vida real, né? A gente precisa ser concreto também. A gente precisa fazer com que as nossas crianças entendam que o inimigo a gente não vê, o diabo a gente não vê, mas ele trabalha contra nós, certo? E aí você vai dizer isso para elas. A gente vai bater com a Bíblia na cabeça? Não. O diabo a gente não vê, mas ele existe. Ele trabalha contra nós. E aí você diz, para nós vencermos o inimigo, nós precisamos conhecer isso aqui. Nós precisamos memorizar cada versículo. Nós precisamos estudar a vida de Jesus, a vida de todos os profetas e dos heróis da Bíblia. Nós precisamos saber disso aqui, porque o inimigo vai trabalhar nas nossas mentes. É por isso que ele é o nosso inimigo. Ele vai trabalhar nas nossas mentes. Ele é poderoso. Ele vai trabalhar nas nossas mentes. E a arma que pode combatê-lo é a palavra de Deus. A arma que pode fazer com que ele seja vencido, com que ele perca, é a arma mais poderosa do mundo, a palavra de Deus, certo? Como o diabo pode nos atingir? Como que ele vai fazer com que a gente perca? Através da desobediência ao que está escrito aqui. Isso aqui é um manual que Deus nos deu
para viver aqui na terra. Se eu obedecer ao que está escrito aqui, eu vou vencer ao diabo. E eu vou estar mais perto de Deus. Agora, se eu desobedecer o que está escrito aqui, eu vou perder. E quem vai ganhar é o diabo. Né? Aí, você vai começar com a sua aula através desse exemplo. Mas vocês querem ver como que Jesus venceu o diabo? Eu posso falar um monte de coisas aqui, mas vocês vão ver pelo exemplo. Jesus venceu o diabo através da palavra. E aí você começa a sua história, começa a aula de hoje. E aí eu trouxe alguns subsídios para você, professor, para a aula de hoje. Eu trouxe aqui os nossos bonequinhos de palitos de picolé. Eu trouxe aqui Jesus. Jesus foi no deserto. Então você vai mostrar aonde Jesus foi. Está lá no nosso PDF. O deserto, o que é o deserto? É um lugar árido, é um lugar onde não tem água, onde não tem comida. É um lugar onde é muito seco, não chove. É muito difícil estar lá. É muito quente no dia e muito frio à noite. E Jesus passou 40 dias no deserto dessa forma. E no 40º dia, o Satanás apareceu para ele, o diabo apareceu para ele. E aí você pode mostrar. Irmãos, não se escandalizem. Se você não se sentir à vontade de fazer o bonequinho, não faça. Se você quiser só contar a historinha através das imagens, você pode contar também. Eu tentei trazer imagens que fiquem claras, mas é um assunto bem impactante e é bíblico. Então, não se preocupe, porque está na Bíblia. E se está na Bíblia, eu não tenho medo de mostrar para vocês. Ok? E aí, eu trouxe aqui os dois, né? Jesus e o inimigo. E aí você vai contando a historinha, que depois, como que Jesus venceu, o que Satanás perguntou para ele e o que Jesus falou. Todas as perguntas. E você vai rebater na Bíblia, você vai dizer onde que está, você, professor, pode procurar na Bíblia todas as citações de Jesus. Se você encontra em Bíblias de estudo, você encontra essas citações prontinhas já, ou até mesmo embaixo, nas referências, aqui nos rodapés da Bíblia, você vai encontrar as referências. Você pode ler a palavra e pedir para algum aluno ler, você pode fazer com que eles vejam essa história de Bíblia aberta. Muito interessante eles verem de Bíblia aberta. Eu tenho aqui Jesus estudando a palavra, para que os alunos vejam que Jesus estudou a palavra, ele tinha amor à palavra, ele tinha conhecimento da palavra. Então, ele tinha base para brigar com Satanás e vencer Satanás. Ok? E depois de 40 dias, Jesus sentiu fome. E aí vieram os anjos e fizeram um banquete para ele. Tá escrito lá na palavra, você pode contar melhor e muito melhor do que eu. Eu trouxe também outro subsídio, que é um que eu sempre trago. Independente das minhas aulas, eu sempre trago. As nossas crianças, você vai depender, você vai ver se a sua turma é um pouco mais madura, se não é, depende de cada turma. Mas eu trago aqui a nossa caixa cenário. É uma caixa que eu vou abrir. Aqui é o céu, aqui normalmente é grama. Verde grama, né, claro. Eu trago aqui uma outra folha de EVA que eu vou colocar e vai virar deserto. Prático, né? Eu tenho essa montanha aqui que eu já fiz para várias encenações, várias outras histórias que eu vou colocar aqui, porque o deserto é árido, o deserto tem sol, muito sol, o deserto não tem água. E aí você pode estar utilizando os bonequinhos que eu acabei de mostrar para vocês. Mas essa é apenas uma sugestão. Se você não tiver a caixa cenário, não tem necessidade de usar. Parei que eu perdi o anjo, irmão. Achei o anjo. Se você não tiver o cenário, não há necessidade de usar. Se você tiver e quiser usar, amém? Deixa eu colocar aqui.
Os bonequinhos já fazem todo o efeito, né? E daí você pode também estar juntando com as nossas figuras que estarão lá no PDF, provavelmente embaixo deste vídeo, se você estiver no site da Escola Bíblica, né? É bastante interessante você ter, ela é prática e fácil de fazer. Eu venho falando dela há muitas aulas, aliás, eu trago ela em todas as minhas aulas, porque é um subsídio bom, bonito e é barato. Professores, essa é a nossa aula de hoje. É uma aula bastante impactante e eu acredito que será muito impactante para os nossos alunos, porque a gente precisa enfatizar como o inimigo é ardil, como o inimigo é cruel, porque ele veio para matar, roubar e destruir tudo aquilo que nós, crentes, temos, certo? Então, eu espero ter te ajudado, professor, ter te dado ideias, ter te dado materiais para que você possa utilizar em suas aulas e fazer o melhor para o Senhor, e fazer o melhor para os nossos pequenos. Leve sempre a Bíblia, não deixe de abrir a Bíblia com eles e de mostrar a Bíblia a eles. O seu exemplo e o fato de você pedir para que eles abram a Bíblia em Mateus 4, do 1 ao 11, faz com que eles aprendam a mexer na Bíblia, se já não souberem, né? Faz com que eles fiquem mais instigados a querer saber e assim fiquem mais motivados, certo? Professor, uma boa aula para você. Fique com Jesus. Até a próxima. Tchau!